quando você pensa simultaneamente dentro e fora da caixa, você vai pensar a partir de uma perspectiva muito mais inovadora do que se você pensar apenas fora da caixa. Sim. Cara, essa é uma quebra de paradigma muito bacana. Então, a gente quebra esse paradigma. Peraí, não é pensar fora da caixa, porque quando eu utilizo o meu pensamento analítico, e olha só, tá? Em janeiro desse ano, o Fórum Econômico Mundial nos mostra que o pensamento analítico é uma das competências críticas mais importantes, que é a capacidade de analisar dados, associando esses dados. Então, pensar dentro e fora da caixa, bota a lógica, a sua capacidade de criação, de inovar, de pensar, é a grande sacada do século XXI. O maior pensador, o maior jogador de xadrez da história, ele não pensa a partir apenas de uma perspectiva lógica. Ele pensa também de uma perspectiva associativa. E os estudos de Oxford, eu falo nesse livro, Dentro e Fora da Caixa, mostrou que ele pensa a partir dos tratos neurais e das redes neurais. Eu cunhei essa expressão dentro e fora da caixa. Né? Cara, mas aí, quando eu vou estudar os estudos de Ned Herman, professor de Harvard, 1980... Desde que eu conheci também, nunca mais larguei isso. Nunca mais largou. Ele já nos coloca, né, que o pensamento na área de controle é pensar dentro da caixa. E o relacionamento, ele não colocou, criatividade. Ele não colocou no livro, mas no meu livro eu coloquei. Esse é o pensar fora da caixa. Eu só utilizei os estudos dele. Ele já mostrava que esse tipo de estrutura de pensar era dentro da caixa. Então, vamos lá, para você entender. Eu faço uma análise, um atravessamento dos pensamentos da psicologia, da psicanálise, da neurociência, né, da psiquiatria, do Herman e que é hoje um dos meus maiores mestres, né, Edgar Morin. Então, eu utilizo o pensamento complexo para a gente entender a complexidade que há no mundo. Né? E não é um processo fácil. Espero que você que está aqui acompanhando a gente aqui tenha entendido essa viagem. Não, com certeza. E tem duas coisas que eu preciso falar. Uma, eu queria até... Não sei se você já parou para pensar nisso. Vou colocar até esse podcast aqui como uma matéria, como aula obrigatória para algumas pessoas que fazem. Já usa, grava lá, deixa como aula. Uma coisa curiosa, a gente estava falando sobre inteligência artificial. Eu não sei bem se você conhece como é feita a gente está vivendo, na verdade, o que a gente chama de inteligência artificial é a generativa. Sim. Como ela é construída. E ouvindo você falar, a inteligência artificial generativa, ela é construída dentro e fora da caixa. Total. Porque o grande diferença... A inteligência artificial, como a gente já conhecia, era o dentro da caixa, ele já existia. Aquela capacidade de buscar no histórico, exatamente. Não adianta eu achar que eu só vou conseguir ter ideias mirabolantes se eu não tiver a base ali para consultar. Só que a grande diferença da inteligência da generativa é que eles criaram as redes neurais, é chamada assim. Mas é isso. A grande diferença da generativa é que eles criaram um conceito de redes neurais, onde a maioria dos softwares hoje, até por curiosidade depois para você saber, e conhecendo você, eu sei que você vai arranjar um jeito de linkar isso. Certamente. Mas a diferença do generativo hoje, e o que diferencia hoje, que estão diferenciando, todo mundo está buscando, são softwares que eles chamam até semânticos, que é a capacidade que eu tenho de associar assuntos, não mais só numa linha reta, linear, mas numa linha... Então, por exemplo, o que são redes neurais computacionais? Se a gente falou aqui sobre dentro e fora da caixa, né? No modelo anterior, o dentro e fora da caixa, ele ia buscar um assunto e ia trazer uma resposta. Isso. Dentro do conceito de redes neurais, não. Ele vai associando. Esse assunto foi dito aqui, daqui foi dito aqui. Quando você vai ver que eu vou buscar um assunto, por isso que a velocidade é muito grande, eu vou olhar a perspectiva total, mais ampla, muito mais ampla. Associativa. Então, se um jovem usou a sua terminologia aqui, ele já anexou. Então, hoje, o que está por trás dos softwares pesados ali da inteligência artificial são grandes redes neurais, que eles conseguem associar assuntos. Eu nem sabia de várias. Não, você foi falando, eu fui brincando assim. O que você está falando. Eu tô usando como na área psi, né? Então, mas eu até vou te deixar essa curiosidade, eu sei que vou te fazer pensar aí.
Tudo que você falou é o conceito da inteligência artificial generativa, que é eu olhar no que ela te faz. Ela te dá uma resposta, não mais uma resposta com a razão. Ela vai buscar vários pontos. Já viu que ela começa te respondendo assim? Total. Olá, Luciano. Olá, não, ela é muito mais humana, muito mais feminina, ela é muito Só que ela nisso ela está conectando com várias perspectivas que ela não fazia. É um pensamento mais circular. O Ocidente, ele tem uma perspectiva mais linear. Isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o Ocidente se orientalizar, ele se orienta mais. Boa. Porque o Oriente, ele pensa a partir de uma perspectiva de rede, mais associativa, mais coletiva. Você vê, ó, Ocidente, individual e linear. Oriente, coletivo e circular. É isso aí. São cosmovisões diferentes. O Ocidente privilegia os jovens, o Oriente, verdade, o velho. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela cultura coreana. Oh, que legal. Porque eu acho que eles têm uma influência muito forte da linearidade causal ocidental, e eles têm um acervo antropológico, e no código genético deles, da circularidade e da associação oriental. Imagina o que se pode fazer. Né? Isso tem a ver com a estrutura do cérebro. Sim. E tem um detalhe. Aqui no livro, eu faço uso de um grande filósofo, né, que ele cita uma coisa muito interessante. Ele fala que o mundo não pode ser compreendido pela linguagem ocidental, que é linear. Pela linearidade do nosso pensamento. Isso é muito profundo. E, de fato, você já viu como é que é as letras e como é que se lê em chinês, em oriental. É assim, ó. Verdade. E é simbólico. É associativo. Você sabe o que significa paz em chinês? É uma casinha com uma mulher dentro. Porque, para os chineses, se uma casa tiver mais de uma mulher, não tem paz. Com certeza. Então, é simbólico. Interessante. Tá claro? Uhum. Então, você vê. E o simbólico, ele é criativo. Ele traz da cultura também. Ele é polissêmico, na verdade. Tem uma variedade de sentidos. Mas então fica aí a sugestão, porque... hoje... A grande diferença é redes neurais. Isso hoje, quem quiser entender sobre inteligência artificial generativa, tem que estudar redes neurais, não é? Hoje de manhã, né, depois que eu atendi um paciente e tal, até vim para cá, aí eu fui ouvir uma aula muito interessante, né? E aí eu vi uma professora falando assim, não, porque agora tem que pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Eu falei assim, olha, eu vou mandar um livro para ela, né, pensar. Porque quando você pensa a partir das duas dimensões, você vai ter muito mais possibilidade. Mesmo porque para pensar e refletir sobre os dados de análise, você vai precisar dentro da caixa. Mas se você pensar eles a partir de fora da caixa, você vai ter simultaneamente, não é uma coisa ou outra. E uma coisa importante de dizer aqui é que quando eu absolutizo pensar fora da caixa, eu estou construindo uma outra caixa sem me dar conta. Sim. Porque eu estou absolutizando e lacrando o dentro, ou melhor, o fora da caixa.